Olá, caros alunos dos cursos de educação, né? Ou seja, falamos aí com os alunos dos cursos de pedagogia, psicopedagogia, educação especial. E como nós citamos em outros encontros, falamos um pouco mais, né, sobre a construção desse nosso portfólio, né, do módulo A, fase 2, o desenvolvimento do próprio template com essa base no que a própria agenda de 2030 ela vem a relatar, né? Mas algo que é importante nós entendermos, até para despertar um pouco mais a curiosidade, né? Despertar um pouco mais o interesse pelo próprio assunto em si. Primeiramente entendemos que aqui mesmo na Uninter, né, no Centro Universitário Uninter, nós temos esse compromisso, né, com esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho dialógico também que é com os conteúdos. E, além disso, as nossas propostas, né, de atividades práticas, elas têm essa consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como nós citamos, as ODS, né, que fazem parte da agenda aí de 2030, né, onde a própria ONU em si, a Organização das Nações Unidas, né, e esse braço da ONU, que é a Unesco, né, tem uma ligação direta com o compromisso, né, desses objetivos em si. E nesse sentido, o próprio portfólio, né, dessa nossa fase, ou seja, esse módulo A, fase 2, ele contempla o objetivo, especialmente o objetivo 16, né, da própria agenda de 2030, que vai justamente conversar sobre paz, vai estar dialogando sobre justiça, sobre instituições então mais eficazes, com o intuito tanto de promover aí sociedades mais pacíficas, né, que possamos então basicamente aperfeiçoar nossa convivência, né, possamos então sociedades mais inclusivas, né, que possamos ter esse olhar, né, de incluir o outro, não apenas segregar, né, para que ocorra então esse desenvolvimento aí sustentável, né, e proporcionar essa justiça para todos, construir essas instituições eficazes. Até quando falamos de instituições eficazes, pensamos na própria Uninter em si, né, no centro universitário, as instituições de ensino superior, né, que também se tornam um pouco mais eficazes nesse diálogo, né, com aquilo que ela vem a produzir de conhecimento, né, e levar então esse conhecimento para a própria sociedade, né, que possa estar se beneficiando então desses conteúdos, né, que tem essa responsabilidade também de levar essa inclusão também em todos os níveis, em todas as camadas aí da própria sociedade. Mas alguma pergunta que poderia nos passar nesse momento, mas professor, tá, o senhor falou bastante de agenda de 2030, o que afinal de contas é essa agenda, né, de 2030? Ela não é mais do que o resultado desse processo global, com essa coordenação desse grande guarda-chuva, né, que é a ONU, que vai desenvolver aí por mais 2 anos, que durante 2 anos ela desenvolveu mesmo e envolveu vários países, né, onde é adotado desde 2015, né, por pelo menos 193 Estados membros da própria ONU, então dialogaram para desenvolver desde 2015 a agenda para 2030. E entre eles, né, o Brasil está aí como um grande parceiro nesse processo. Ele é um plano, então, digamos, universal, né, um plano integrado que vai expressar esse compromisso, né, de várias nações em questões fundamentais quando falamos até de humanidade. Isso é muito importante. E até essa humanidade quando pensamos no combate à pobreza, né, combate à miséria, o combate à fome, a doenças, a própria violência, né, que ela se manifesta em várias expressões, a própria desigualdade, o desemprego, que é muito alarmante, né, nesses últimos anos, a própria degradação ambiental, né, o que acontece, pensamos aqui no Brasil, que a própria Amazônia em si, né, e isso vai levando um próprio esgotamento desses nossos recursos naturais tão importantes, tanto para essa geração quanto para as gerações aí vindouras. E esses compromissos, né, dessa agenda, eles estão aí desdobrados em objetivos e vão realmente se elencar a metas específicas que vão se refletir a cada país
e transformando mesmo em políticas públicas eficazes. Esse é o principal foco, né, dessa Agenda 2030, que vai se canalizar em objetivos e metas. E a partir disso, né, a própria escolha desse tema, ele é de extrema relevância, até porque o nosso contexto, né, visto que ainda nós temos muito que estar enfrentando, né, para que haja em nosso país uma construção de uma cultura de paz, né, uma cultura de justiça, né, e temos um grande caminho aí para estar galgando. E nisso a violência ela está presente aí nos mais variados espaços da nossa sociedade, tanto dentro de casa, quanto, né, principalmente dentro de casa, existe uma grande violência quanto a isso, até porque nós pegamos, por exemplo, alguns dados que são encontrados no Disque 100. Então, o Disque 100, né, que vai, além disso, vai registrando, né, estatisticamente o que mais nos revela é que temos um dado que 50 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no primeiro semestre do ano passado, 2021. Então nós temos esse dado, né? Fora, claro, as subnotificações, né? E quando nós pegamos esses 50 mil denúncias, né, de violências contra crianças e adolescentes só no primeiro semestre do ano passado, 81% dessas denúncias ocorreram dentro da casa da própria vítima em si. Então, pasmem, muitas vezes, né, a maioria, 81% dos casos acontecem dentro do seio da família em si. E quando pegamos os dados da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela vai citar que nos últimos 10 anos, cerca de 2.000 crianças com menos de 4 anos morreram de vítimas de agressão no Brasil. Ou seja, né, é um dado alarmante para mim que trabalho, né, em creche também. Então pensando que aquelas crianças ali do maternal, do berçário, que estão ali no jardim, estão no pré e sofrem vítimas que muitas vezes não têm condições, né, nem de às vezes se expressar o que realmente ocorreu, né, quanto realmente se defender por si só. Então aconteceram então vítimas dessa violência então com esses dados da própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Outro dado aí que nos chama a atenção, um dado também realmente muito alarmante, né, também do próprio Disque 100, que é o registro de violência contra a mulher. Ou seja, em 2020, ano que aí inicia a pandemia, foi 1 a cada 5 minutos, né? Então tivemos dados de violência contra a mulher, né? 1 a cada 5 minutos, né? Como registro praticamente. E esse quadro, né, em todas as suas instâncias, seja como nós pensamos tanto na criança contra a mulher, populações aí mais vulneráveis, como populações de rua, por exemplo, negros, jovens, e é muito preocupante, porém com isso há uma certa esperança, tá? E aí, naturalmente, temos aí os alunos também dos cursos aqui presentes, tá certo? Ana Paula, estamos aqui dialogando um pouco mais sobre o conteúdo principal, né? O núcleo duro que envolve o nosso portfólio em si, tá certo? Qualquer dado que você queira levantar, qualquer realmente experiência que você já tenha, está desenvolvendo com o seu portfólio, por favor, pode abrir o microfone e estar se manifestando, tá? Então, esse quadro que nós citamos, então, como nós citamos nessas instâncias, né, da criança, da mulher, dos negros, populações vulneráveis, né, só vai realmente nos dá essa preocupação, porém há essa esperança, né? Então a Agenda de 2030 ela vai realmente traçar alguns objetivos, algumas metas para que nós possamos então nos mexer, né? É tanta coisa que está acontecendo que, né, a ONU precisa, né, enquanto instituição mundial, se mobilizar, né, para desenvolver alguns objetivos e algumas metas. E quando nós pegamos até os últimos dados, né, do próprio Atlas da Violência de 2021, revelaram uma queda na taxa de homicídios de 24,8% de 2014 até 2019. Lembrando que a Agenda 2030 ela começa em 2015. Então, há um sinal, há uma esperança,
né, a partir desses dados do Atlas da Violência de 2021. E com isso, sabe-se que construir uma convivência pacífica, né, combater todas as espécies de violência não é tarefa fácil, exige esforço, realmente exige que nós saímos da nossa zona de conforto, né, tanto vocês da área da educação, né, que vão trabalhar com crianças, tanto em educação infantil quanto anos iniciais, é um esforço, né, que nós temos que estar desenvolvendo e as múltiplas linguagens para mostrar o que nós temos então, né, desses dados aí sobre violência, né, no nosso portfólio, nesse template que nós temos aí para estar mostrando tanto, né, dentro do nosso ambiente virtual como um requisito básico da nossa graduação, como também que isso sirva como um baú de situações para colocar já em prática para vocês que já trabalham, né, em escola e de alguma forma, ou mesmo para deixar realmente em stand-by para algum momento poder utilizar aí com crianças, com adolescentes, adultos, claro, né, reforçando sempre, adaptando aí a devida linguagem para devidos públicos, tá certo? E nisso, né, construir então essa convivência pacífica, combater realmente a violência não é uma tarefa fácil. Um dos primeiros passos nesse momento é o próprio conhecimento, né? Estar acessando os materiais, estar acessando esses conhecimentos, estar acessando realmente esses conteúdos. E para isso é preciso então entender os problemas e suas possíveis raízes para que pensemos em propostas de ações mais eficazes. Logo, né, toda pessoa deve conhecer seus direitos, ter acesso público às informações sobre eles, né, saber, assim até eu comento muito com a minha filha, né, saber o que acontece no macro. Né, minha filha esses dias foi com uma tarefa de escola perguntando: pai, o que eu posso falar sobre paz? Né, na minha escola, no ensino médio, a professora estava perguntando. Senhora Letícia, eu sugiro que você comece falando primeiramente do que é a ONU, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala sobre paz e justiça, né? Mas pai, o que o senhor me sugere então? Porque é o trabalho de artes, né? A matéria de artes, mas como é que eu vou manifestar artes, né, na minha... falar sobre paz e arte ao mesmo tempo? Olha, você pode pegar, né, alguns quadros de Cândido Portinari que vão realmente dialogar sobre paz, até no hall de entrada, né, na ONU, né, lá em Nova York, tem alguns quadros já realmente de Cândido Portinari retratando justamente, né, demonstrando a paz, além de outros conteúdos de música. Temos muitas músicas do Titãs, por exemplo, que vão falar também sobre paz, né? Então temos bastante acervo aí em várias linguagens para poder realmente manifestar as questões aí de paz. Muito bem. E além de tudo, né, a própria Constituição Federal de 88, né, estabeleceu como objetivo primordial, né, essa sociedade livre, justa, solidária e com a promoção do bem a todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Isso está citado lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal. E além da própria Constituição, né, o primeiro artigo da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele já pontuava exatamente esses elementos, que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, né, e devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade. E com isso, né, dessa maneira, o nosso conhecimento é um dos primeiros passos para construir essa sociedade de paz, né? Uma educação que tem o seu papel primordial nesse processo de respeito à própria diversidade cultural, né? A liberdade, né? A solidariedade, né? A tolerância, uma convivência mais pacífica, né? Sendo que, como cita, né, dados da própria Unesco, lá de 2010, que a paz não pressupõe de forma alguma homogeneidade, né? Ela deve estar baseada no pluralismo e no desenvolvimento sustentável. Isso são dados da própria Unesco, esse nosso braço aí da ONU. Joia, pessoal? Então, de modo geral, esse é só para saber mais sobre o nosso portfólio desse módulo A, fase 2, principalmente da área da educação, certo? Para que você tenha mais esse embasamento e se sensibilize mais com o conteúdo, né, que
que vai te dar realmente base para que você possa construir aí um bom trabalho, tá certo? Não deixe de acessar realmente o material que foi postado aí semana passada, certo? Sobre o portfólio na sua construção. E esse apenas para falar aí sobre, sobre o comprometimento da Uninter nesse processo, né, e você sabia, né, apenas um dado básico da ONU e também da própria Unesco. Já pessoal, um abraço a todos vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau.